Continuação da leitura do Livro dos Médiuns, capítulo 21. Influência do meio. 231. O meio no qual se encontra o médium exerce influência sobre as manifestações? Todos os espíritos que rodeiam o médium ajudam-no tanto no bem quanto no mal. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o rodeiam? Sim, quando a julgam útil segundo a intenção da pessoa que ele se dirige. Já dissemos, os espíritos mais elevados podem algumas vezes se comunicar por um favor especial, apesar da imperfeição do médium e do meio, mas esses permanecem completamente alheios. Terceiro, os espíritos superiores provocam encaminhar as reuniões fúteis para as ideias mais sérias? Os espíritos superiores não vão nas reuniões nas quais sabem que sua presença é inútil. Nos meios pouco instruídos, mas onde há seriedade, vamos de boa vontade. Mesmo quando é isso, acharemos instrumentos medíocres. Nos meios instruídos, onde a ironia domina, não vamos. Aí é necessário falar aos olhos e aos ouvidos. É o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que as pessoas se vangloriam da sua ciência sejam humilhadas pelos espíritos menos sábios e menos desenvolvidos. Quarto, o acesso às reuniões sérias é interdito aos espíritos inferiores? Não, eles aí permanecem algumas vezes para aproveitar os ensinamentos que são dados, mas se calam como estouvados nunca numa assembleia de sábios. 232. Seria um erro crer que é necessário ser médium para atrair a si seres do mundo invisível. O espaço está povoado deles, está ao nosso redor, ao nosso lado. Vêm e observam, se misturam em nossas reuniões, nos seguem ou fogem segundo atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é apenas um meio de comunicação. Mediunidade, de mediar. Depois do que vimos sobre as causas de simpatia ou antipatia dos espíritos, se compreenderá facilmente que devemos estar rodeados daqueles que têm afinidade com o nosso próprio espírito. Segundo o seu grau de desenvolvimento, elevado ou inferior. Consideremos agora o estado moral de nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve dominar entre os espíritos errantes. Se tomamos cada povo em particular, podemos julgar pelo caráter dominante dos habitantes, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos humanitários, as ordens dos espíritos que aí se encontram. Partindo desse princípio, suponhamos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, ocupados de seus prazeres. Quais serão os espíritos que aí encontrarão de preferência? Com certeza não serão espíritos superiores e nem sábios e filósofos, iriam aí passar o seu tempo. Assim, todas as vezes que os homens se reúnem, tem com eles uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou as suas imperfeições, e isso sem qualquer ideia de evocação. Admitamos agora que tenham a possibilidade de se ocupar com os seres do mundo invisível por um intérprete, quer dizer, por um médium. Quais vão responder a seu apelo? É evidente que aqueles que estão lá, perto e que procuram uma ocasião de se comunicar. Se em uma reunião fútil chama-se um espírito superior, ele poderá vir e fazer ouvir as palavras orientadoras, como um bom pastor veio ao meio das ovelhas desgarradas, mas no momento em que não se vê compreendido e nem ouvido, ele se vai, como faria qualquer pessoa em seu lugar, e deixa o campo livre aos outros. 233. Não basta que uma reunião seja séria para ter comunicações de ordem elevada. Há pessoas que não riem nunca, cujo coração não é puro. O coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, conversamos com os nossos semelhantes, que não perdem a ocasião de nos enganar e incentivar nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando não se conhecia o mundo dos espíritos como se conhece hoje, e antes que as experiências mais conclusivas tenham vindo esclarecer as dúvidas. Quanto às comunicações, não concordam com as opiniões dos assistentes. Isso não é motivo para que essa opinião se reflita no espírito do médium como um espelho. É porque os espíritos que lhes são simpáticos, tanto para o bem quanto para o mal, participam das mesmas ideias. Isso prova que se tiveram a força de atrair outros espíritos que não os que os rodeiam, esse mesmo médium terá uma linguagem muito diferente, dando comunicações bastante afastadas das suas ideias e convicções. Resumindo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de se instruir sem segundas intenções. De se instruir.
sem segundas intenções. Capítulo 22. Mediunidade entre os animais. 234. Os animais podem ser médiuns? Frequentemente se coloca essa questão e certos fatos parecem responder afirmativamente a ela. O que tem dado crédito a essa opinião são sinais notáveis de inteligência de alguns pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um pacote de cartas aquela que pode levar a resposta exata a uma dada pergunta. Observamos essas experiências como um cuidado todo particular e o que mais admiramos é a arte que é necessário usar para a instrução desses pássaros. Não se pode, sem dúvida, lhes recusar certa dose de inteligência relativa, mas é necessário convir que nessa circunstância, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Seria preciso mesmo, para certas experiências, supor um dom de segunda visão superior àquela dos sonâmbulos mais clarividentes. Com o efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que é sujeita a frequentes intermitências, enquanto que esses animais seria permanente e funcionaria no caso como uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Em uma palavra, não lhe faltaria nunca. A maioria das experiências que vimos são da natureza daquelas que os prestigiadores fazem e não tivemos dúvidas quanto ao emprego de alguns de seus sacrifícios, notadamente aquele das cartas marcadas. A arte da prestigiação consiste em estimular esses meios, sem os quais os efeitos não teriam mais charme. O fenômeno, mesmo reduzido a essa proporção, não é menos interessante. Resta sempre a admirar no talento do instrutor quanto à inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior que se o pássaro só agisse em virtude das suas próprias faculdades. Ora, fazendo com que estes façam coisas que ultrapassam o limite do possível para a inteligência humana, é provar só por isso o emprego de um procedimento secreto. É um fato conhecido que se esses pássaros só chegam a esse grau de habilidade ao fim de um período de tempo com a ajuda de cuidados particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência apenas fosse suficiente. Não é mais extraordinário adestrá-los a tirar cartas que habituá-los a repetir áreas ou palavras. A mesma coisa aconteceu quando a prestigiação quis imitar a segunda visão. Levava-se ao assunto extremo para que a ilusão fosse duradoura. Desde que a primeira vez em que assistimos à nossa discussão desse gênero, aí vimos uma intimidação muito imperfeita de sonambulismo, relevando a ignorância de condições mais essenciais para essa faculdade. 235. Quaisquer que sejam as experiências expostas, deixam a inteira questão principal, porque a imitação do sonambulismo não impede a faculdade de existir a imitação da mediunidade por meio dos pássaros e não prova nada com a possibilidade de uma faculdade análoga entre ele e outros animais. Trata-se de saber que os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para comunicações inteligentes. Parece mesmo muito lógico supor que um ser vivo dotado de certa dose de inteligência seja mais apropriado a esse efeito que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Apesar disso, não é o que se dá. 236. A questão da mediunidade dos animais se encontra completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, onde se pode apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos a ocasião de fazer. Para bem avaliar o valor de sua demonstração, é essencial se reportar a explicação dada ao papel dos médiuns das comunicações, que reproduziremos aqui. Essa comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar sobre o assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje aborda a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um de seus fervorosos adeptos. Ele pretende, em virtude desse axioma, quem pode, o mais pode o menos. Quem podemos mediunizar os pássaros e outros animais e nos servir deles em nossas comunicações à espécie humana, e que é o que chamam em filosofia, mais particularmente em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Se se anima a matéria inerte, quer dizer, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão deve-se animar a matéria já animada, notadamente a do pássaro. Pois bem, dentro das leis normais do espiritismo isso não é possível e não pode ser assim. Primeiro, pesemos bem os fatos. O que é um médium? É o ser e o indivíduo que serve de traço de união dos espíritos. É a pessoa que media. Para que esses possam comunicar-se com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por consequente, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio certo
um princípio, estou certo que é admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, se não os espíritos encarnados ou não? É preciso repetir-se e cessar? Pois bem, repetirei ainda. Se o seu perispírito e o nosso são tirados do mesmo meio, são de naturezas idênticas, são semelhantes. Em uma palavra, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos encarnados, nos colocar muito pronta e facilmente em relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médiuns é o que a essência mesma de sua individualidade é uma sanidade especial e ao mesmo tempo uma força de expansão particular que anulam neles toda a refratariedade e estabelece entre eles só uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. É, de resto, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade entre a maior parte daqueles que são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo enxergar. Não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma dos animais. Outros querem lhes dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer confundir assim o perfectível com o imperfectível? Não, não estejam convencidos. O fogo que anima os animais, o sopro que faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem até o presente nenhuma aptidão a se misturar e se unir e difundir com o sopro divino. A alma etérea, em uma palavra, o espírito que anima o ser essencialmente perfectível, o homem a ser rei da criação. Não é isso que se faz superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres, que essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconheçam então que não se pode assemelhar ao homem único perfectível em si e em suas obras, nenhum indivíduo de outra espécie vivente na Terra. O cão, que por sua inteligência superior entre os animais se tornou amigo e comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal? Ninguém ousaria afirmar isso, porque o cão não faz progredir o cão. Aquele que entre eles é mais bem adestrado é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sua casa sobre as águas, sempre nas mesmas proporções, seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas jamais construíram seu ninho diferente dos seus pais. O ninho de pardais, antes do dilúvio, como um ninho de pardais na época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificados nas mesmas condições, com o mesmo sistema de entrelaçamento de galinhos e pauzinhos, recolhidos na primavera à época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas organizadas, jamais variam seus hábitos de armazenamento, maneira de agir em seus costumes na sua produção. Enfim, a aranha tece a sua teia sempre do mesmo modo. Por outro lado, se procurar as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da Terra, encontrarão palácios e castelos da civilização moderna. As vestimentas de pele bruta sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrarão a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Questionável, mas eu não posso questionar que eu tô só lendo. Depois a gente vai falar sobre. Eu acho que cada um tem um papel aqui. Não é igual ao do homem, mas cada ser tem seu nível de missão ali. Desse progresso constante e invencível e irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, concluam comigo que existem princípios comuns àquele que vive e morre sobre a Terra. O sopro e a matéria não é menos verdade que apenas os espíritos encarnados estão sujeitos a essa inevitável lei do progresso que os empurra para a frente, sempre para a frente. Deus colocou os animais ao lado dos homens como auxiliares para alimentar, vestir e ajudar. Ele lhes deu uma certa dose de inteligência o que para ajudar seria necessário compreender. Ele proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a executar, mas na sua sabedoria não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, assim permanecerão até a extinção de suas raças. Disse, os espíritos mediunizam e fazem promover a matéria inerte. Cadeiras, mesas, pianos fazem mover sim, mas mediunizar não, porque ainda uma vez sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário que com a ajuda
ajuda de um ou de muitos médiuns, façamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão da sua passividade e de sua inércia, é apropriada a sofrer movimentos e impulsos que lhe desejamos imprimir? Por isso temos a necessidade de médiuns. É positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece, a sua revelia e fora de sua presença, principalmente nos fatos de tangibilidade e de transporte. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais útil que o mais sutil e imponderável dos gases conhecidos, se unindo, se casando e se combinando com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, cuja propriedade de expansão e penetrabilidade é incompreensível para os seus sentidos grosseiros, quase inexplicáveis para os seus senhores, nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los nos aposentos vazios. Certamente, os espíritos podem tornar-se tangíveis, visíveis e tangíveis para os animais. Às vezes, tal pavor súbito que os torna e que parece sem motivo, é causado pela visão de um ou mais espíritos mal intencionados para os indivíduos presentes ou para aqueles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente, se vê em cavalos que não querem nem avançar e nem recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tenham por certo que esse obstáculo imaginário é um espírito de um grupo de espíritos que se divertem em impedi-los de continuar. Lembre-se da mula de balão que vem um anjo diante dela e tremendo a sua espada flamejante se obstina a não se mexer. É que antes de manifestar visivelmente a balão, o anjo quis se tornar visível apenas para o animal. Repito, não mediunizamos diretamente os animais nem matéria inerte. É necessário sempre um concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque se precisamos da união dos fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais e nem nas matérias brutas. O senhor T, dizem, magnetizou seu cão. A qual resultado chegou? Ele o matou porque esse infeliz animal morreu depois de ter caído numa espécie de atonia, de langor em consequência da sua magnetização. Com o efeito, inundando-o de um fluido tirado de uma essência superior à essência especial à sua natureza, ele esmagou e agiu sobre ele, ainda que mais lentamente, à maneira do raio. Então, como não há nenhuma assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós o esmagaríamos instantaneamente se mediunizássemos. Isso estabelecido, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles e que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odiosos, segundo se age bem ou mal com eles. É que Deus nada fez de incompleto e deu aos animais companheiros ou servidores do homem. Qualidades de sociabilidade que falam inteiramente aos animais selvagens que habitam as florestas, mas daí podem servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos. Há um abismo, a diferença das naturezas. Vocês sabem que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e apreensível. É com a ajuda dos materiais que possui o médium que traduz o nosso pensamento para a linguagem comum. Pois bem, que elementos acharíamos no cérebro de um animal? Há palavras, números, letras, sinais, qualquer similares àqueles que existem entre os homens menos inteligentes? Entretanto, os animais compreendem o pensamento do homem e o adivinham mesmo. Sim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já ouviram reproduzi-los? Não concluam, então, que os animais não podem servir de intérpretes. Para resumir, os fatos mediúnicos não podem se manifestar sem um concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. É que entre os encarnados, espíritos como nós, que podemos encontrar aqueles que nos servem de médiuns. Quanto a adestrar cães, pássaros, outros animais, para fazer tais exercícios, isso é o assunto dos senhores, não o nosso. Erasto. Nota. Encontra-se na Revista Espírita de setembro de 1861 a explicação minuciosa de um procedimento empregado por adestradores de pássaros sábios para lhes fazer tirar um pacote de cartas desejadas. Capítulo 23. Obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de combatê-las. Hoje tem. Até tomar uma aguinha aqui para ficar mais firme. « 237. Da obsessão. Ao número de dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, é necessário colocar em primeiro lugar a obsessão, ou seja, o império que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Ela acontece porque os espíritos inferiores procuram dominar. Os bons espíritos não fazem experimentar nenhum constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, ligam-se ao poder
aos que podem prender. Se conseguem dominar alguém, identificam-se com seu próprio espírito e conduz como a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir, que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. 238. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a um médio e se intromete contra a sua vontade nas comunicações que recebe, impede-o de se comunicar com outros espíritos e se coloca no lugar daqueles que se evoca. Não se está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium está exposto a isso, principalmente no começo, quando lhe falta ainda a experiência necessária, como entre nós. As pessoas mais honestas podem ser vítimas de trapaceiros. Pode-se ser enganado sem ser obsedado. A obsessão está na tenacidade do espírito, no qual se pode desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com o espírito zombeteiro e este não se esconde, não dissimula nada de suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, como está sempre prevenido, raramente é enganado. Esse gênero de obsessão é simplesmente desagradável, não tem outro inconveniente que opor por um obstáculo às comunicações, se quer ter com os espíritos sérios ou com aqueles aos quais se tem afeição. Pode-se incluir nessa categoria casos de obsessão física, quer dizer, aquela que consiste nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Voltaremos para esse fenômeno no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. 239. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de algum modo o seu julgamento em relação às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem o poder de inspirar uma confiança cega que o impede de ver a trapaça e de compreender o absurdo do que escreve, ainda que salte aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até fazer ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estão enganados os que acreditam que esse gênero de obsessão não pode atingir senão pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento. Os homens mais espiritualizados, mais instruídos e mais inteligentes, em outros sentidos, não estão isentos disso, o que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofre a influência. Dissemos que a consequência da fascinação são muito graves. Com o efeito em favor dessa ilusão, que é a consequência, o espírito conduz aquele que conseguir dominar, como assim faria um cego. Pode-lhes fazer acreditar doutrinas mais bizarras, as teorias mais falsas, como a única expressão da verdade. Bem mais pode levá-la a ações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se liga é apenas um ser importuno por sua tenacidade e do qual se fica impaciente por se desembaraçar. Na segunda é outra coisa. Para chegar a tais fins é necessário um espírito esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele não pode dar o troco e se faz aceitar com a ajuda de uma máscara que sabe usar de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor são para ele como cartas de fiança, mas através de tudo isso deixa perceber sinais de inferioridade, que é preciso estar fascinado para não perceber. Por isso, teme mais que tudo as pessoas que veem demasiado claro. Por isso, porque a sua tática é quase sempre se inspirar a seu intérprete o afastamento de quem quer que seja que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, está certo de ter sempre razão. A subjugação 240.
A subjugação é um aperto que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a sua revelia. Ele fica sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões às vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão crê sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre seus órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos a um que a falta de lápis ou caneta simulava escrever com o dedo em todo lugar onde se encontrava, nas ruas, nas portas e nos muros. A subjugação corporal vai algumas vezes bem mais longe, pode forçar os atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era nem jovem nem bonito, sob o inferno de uma obsessão dessa natureza. Se viu levado por uma força irresistível a se pôr de joelhos diante de uma moça que não lhe interessava e pedir-lhe em casamento. De outras vezes, sentia sobre as costas e pernas uma pressão enérgica que o forçava, apesar de sua vontade, a isso se opor, a se pôr de joelhos e a beijar a terra nos lugares públicos em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que ele não estava, porque tinha plena consciência do ridículo que fazia contra sua vontade e sofria horrivelmente com isso. Licença, só tomar água. 241. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos maus espíritos quando a sua influência era até a aberração das faculdades. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Se não adotamos esse termo, é por dois motivos. O primeiro implica a crença em que seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, que todos podem se aperfeiçoar. O segundo, que implica igualmente a possessão do corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, enquanto que é apenas um constrangimento. A palavra subjugação dá perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido comum da palavra, apenas obsedados, subjugados e fascinados. 242. A obsessão, como dissemos, é uma das maiores dificuldades da mediunidade. É também uma das mais frequentes. Assim, nunca seriam demais os cuidados para combatê-la, porque além de inconvenientes pessoais que podem daí resultar, é um obstáculo absoluto à vontade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que seja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e este constrangimento não podendo ser nunca exercido por um bom espírito, resulta que toda comunicação dada por um médico obsedado é de origem suspeita e não merece confiança. Se alguma vez encontrar algo de bom, é preciso restringir-se a isso e respeitar tudo o que é duvidoso. 243. Podemos reconhecer a obsessão pelos seguintes caracteres. A persistência, primeiro, persistência de um espírito de se comunicar, queira ou não, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se ao que os outros espíritos possam fazê-lo. Segundo, a ilusão que, apesar da inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença absoluta da infalibilidade na identidade dos espíritos que se comunicam e que, sobre os respeitáveis e venerados, dizem-se coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam com ele. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhes conselhos úteis. Sexto, levar mal a crítica sobre as comunicações que recebe. Sexto, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Oitavo, um constrangimento físico qualquer que domina sua vontade, força de agir ou falar sem querer. Nono, ruídos e transtornos persistentes ao redor de si, do qual é a causa ou o objeto. 244. Do perigo da obsessão, pergunta-se se não é uma coisa inconveniente ser médium. 244. Diante do perigo da obsessão, pergunta-se se não é uma coisa inconveniente ser médium. Não é essa falsa faculdade que a provoca, em uma palavra, não está aí a prova do inconveniente das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que meditem nela com cuidado. Não foram os médiuns e nem os espíritas que criaram os espíritos, mas os espíritos que demonstraram que há espíritas e médiuns. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, então há espíritos
Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, então há espíritos desde que há homens, e por consequência em todos os tempos exerceram influência salutar e perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não é para eles senão um meio de se manifestar a falta dessa faculdade, e o fazem mil outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria um erro crer que os espíritos não exercem sua influência senão pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes àqueles que não se ocupam dos espíritos ou mesmo não creem neles, são expostos como os outros. É até mais por não disporem do meio da defesa. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se formal, se traz sempre, por mais hipócrita que seja. Pode-se dizer, então, que a mediunidade permite ver o seu inimigo a face, se podemos exprimir e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e a favor da sua invisibilidade. Pode e faz na realidade muito mal. Há quantos atos o homem é impedido para sua infelicidade e que teriam sido evitados se houvesse um meio de se esclarecer. Os incrédulos não supõem dizer uma verdade quando dizem um homem que se obstina no erro. É seu mau gênio que o impede a se perder. Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deve-se ter postulado num tempo mais ou menos próximo e quando a doutrina for propagada, destruir esse império, dado a cada um meios de se pôr em sua guarda contra suas sugestões e aquele sucumbir só poderá culpar a si mesmo. Regra geral, aquele que tem más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob uma má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva, quer dizer, que seja ou não um médium, quer creia ou não. A escrita é um meio de se assegurar da natureza dos espíritos que agem sobre ele e de se combatê-los se são maus, o que se fazem com maior sucesso e quando se consegue conhecer o motivo que o faz agir. Se o médium está cego para não compreender outras pessoas, podem lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo, pois que ele pode, ao contrário, servir de controle e preservar daqueles riscos que correm a nossa revelia. Ele está na orgulhosa propensão de certos médiuns a se acreditarem levianamente ser instrumento exclusivo de espíritos superiores e na espécie de fascinação que não lhes permite compreender as tolices das quais são intérpretes. Mesmo aqueles que não são médiuns podem se deixar levar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que ele não conhece e que espalha contra ele as escondidas, a calúnia e tudo que mais negra maldade possa inventar. Ele se vê uma fortuna, ele vê sua fortuna de se perder. Perdão, gente, eu vou reler isso aqui porque tá aqui no livro, mas não sei, isso não tem nada a ver, né? Um homem tem um inimigo secreto que ele não conhece, que se espalha contra ele as escondidas, e a calúnia e tudo. Nossa. Perdi, peraí. Um homem tem um inimigo secreto que ele não conhece e que espalha contra ele as escondidas a calúnia e tudo que a pior maldade possa inventar. Vamos pôr assim. Ele vê a sua fortuna se perder e seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbada. Não podendo descobrir a mão que o atinge, não pode se defender e sucumbe. Mais um dia esse inimigo secreto se lhe escreve e se trai, apesar da sua astúcia. Eis o inimigo descoberto. O homem pode confrontá-lo e se reabilitar. Tal é o papel dos maus espíritos que o espiritismo nos concede a oportunidade de conhecer e de anular. 245. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter do espírito. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre o indivíduo do qual teve queixas durante sua vida ou em outra existência. Às vezes não há outra razão a não ser o desejo de fazer o mal. Como ele sofre, quer ver os outros sofrerem. Encontra uma espécie de alegria a atormentá-los e humilhá-los. Assim, a impaciência das vítimas o exacerba, porque tal é o seu objetivo. Enquanto que a paciência o cansa, irritando-se e mostrando zangado, faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem por vezes por ódio e ciúmes do bem. Por isso, lançam suas visitas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se ligou com
Como verdadeira, tinha a uma conceituada família nossa conhecida de que não teve a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual ele se ligou a essa boa família, mais que os homens maus como ele, respondeu: Estes não me fazem inveja. Outros são guiados por sentimentos de covardia que os leva a aproveitar a fraqueza moral de certos indivíduos que sabem ser incapazes de resistir. Um desses últimos, que subjugavam um homem jovem de inteligência muito limitada, interrogado sobre o motivo dessa escolha, ele nos respondeu: tenho uma necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa capaz me repeliria. Ligo-me a um idiota que não pode resistir. 246. Há espíritos obsessores sem maldade e que até são bons, mas têm o orgulho do falso saber. Possuem as suas ideias, seus sistemas sobre ciências e economia social, a moral, religião e filosofia. Querem fazer prevalecer a sua opinião e procuram para isso médiuns suficientemente crédulos para aceitá-los, de olhos fechados, que o fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas não lhe custam nada. Não se pode fazer acreditar nas utopias mais ridículas. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm escrúpulo de se enfeitar como um daqueles diante os quais todos se inclinam, e não recuam mesmo diante o sacrilégio de se dizer Jesus à Virgem Maria, ou um santo venerado. Procuram ofuscar... Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não tem escrúpulo de se enfeitar como um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam mesmo distante do sacrilégio de se dizer Jesus à Virgem Maria, ou um santo venerado. Procuram ofuscar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa que profunda, eriçada de termos técnicos, ornada de grandes palavras de caridade e moral. Evitarão dar maus conselhos, porque sabem que seriam repelidos, e os enganados os defendem dizendo: veja que não dizem nada de mal, mas a moral não é para eles senão um passaporte, o menor dos cuidados. O que querem mais que tudo é dominar e impor suas ideias, por mais irracionais que sejam. 247. Os espíritos sistemáticos são quase sempre escrevinhadores, porque procuram os médios que escrevem com facilidade, dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Gostam de ditar seus intérpretes volumosos, escritos indigestos e pouco inteligíveis, que fazem felizmente por antídoto à impossibilidade material de ser lido pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores, não sóbrios nas palavras, dizem muitas coisas em poucas palavras. Essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Nunca será demais a prudência na ocasião de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades de que estão repletos chocam o bom senso, produzem má impressão sobre os principiantes, dando-lhe uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais os inimigos se utilizam para torná-lo ridículo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem prover de uma obsessão, podem ser olhadas como imprudentes e intempestivas ou desastradas. 248. Acontece muitas vezes que um médium não possa se comunicar senão com um só espírito, que se ligou a ele e responde pelos quais são chamados. Isso não é uma obsessão. Pode acontecer por uma falta de flexibilidade do médium, há uma afinidade especial de sua parte por tal ou tal espírito. Não há obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta os outros por sua vontade, o que não é nunca feito de um bom espírito. Geralmente, o espírito que se aposta do médium com vistas a dominá-lo não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são mais aceitas e são discutidas, ele não se retira, mas inspira ao médium a ideia de se isolar. Muitas vezes lhe ordena o mesmo. Todo médium que se ofende pela crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que se domina, e esse espírito não pode ser bom no momento que lhe inspira um pensamento ilógico, aquele que se recusa ao exame. O isolamento do médium é sempre prejudicial a ele, porque não há nenhum controle para suas comunicações. Não somente deve-se esclarecer por conselhos de terceiros, mas lhe é necessário estudar os gêneros de comunicações para os comparar, restringindo-se nas que obtém, tão boas quanto pareçam, e se expõe a iludir sobre o seu valor, sem contar que ele não pode ver tudo, conhecer e que gira quase sempre no mesmo círculo. 249. Meios de combater a obsessão. Os meios de combater a obsessão variam segundo o caráter que se reveste. O perigo não existe realmente para o médium que está convencido que lida com um mentiroso, como costuma acontecer na obsessão simples. É para ele apenas uma coisa desagradável.
Mais precisamente, por ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para existir em aborrecê-lo. Duas coisas essenciais podem ser feitas no caso: provar ao espírito que não se é sua vítima e que lhe é impossível enganar. Segundo, cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Se ficar convencido de que perde seu tempo, acabará de se retirar como fazem os importunos que não se dá atenção. Nem sempre isso é suficiente, pode demorar bastante, porque há alguns que são tão tenazes e para eles meses e anos são pouca coisa. O médium deve, além disso, apelar para o seu anjo guardião. Assim, desculpa, é porque parou aqui. Só falar da falta de paciências. Vamos lá, continua. A gente tem tempo. Gente, eu tava lendo aqui, agora a gente tava, ó. Cansar a sua paciência. Agora eu tô mostrando-se mais paciente que ele. Se ficar convencido de que perde seu tempo, acabará a se retirar como fazem os importunos a quem não se dá atenção. Nem sempre isso é suficiente, pode demorar bastante, porque há alguns que são tenazes e para eles meses e anos são pouca coisa. O médium teve, além disso, apelar para o seu anjo guardião, assim como os bons espíritos que lhe são simpáticos, e pediu para assisti-lo. Em relação ao espírito obsessor, seja mal como for, é necessário tratar com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelo bom procedimento. Orando por ele, Se for realmente perverso, zombará no começo, mas moralizando-o com perseverança, terminará por se emendar. É uma conversação que se empreende, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, repugnante mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade e que, se é bem cumprida, dá sempre a satisfação de ter cumprido um dever de caridade e de ter trazido de volta o bom caminho a uma alma perdida. Convém interromper toda a comunicação escrita quando se reconhece que vem de um mau espírito e que não quer ouvir a razão a fim de não lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode ser útil cessar de escrever por um tempo. Regula-se segundo as circunstâncias, mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações, se abstendo de escrever, o mesmo não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue a todos os instantes com a sua linguagem grosseira e obscena, e que não tem o recurso de tampar os ouvidos. De resto, por isso, o médium escrevente evitar conversações, mesmo se dar no médium audiente, tá? De resto, é necessário reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial desses espíritos que provocam e encorajam rindo das bobagens, em lugar de se impor silêncios e os moralizar. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se afogar. 250. Há apenas aborrecimento e não perigo para o médium que não se deixe enganar, porque ele não pode ser confundido. É completamente diferente na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a sua vítima não tem limites. A única coisa a fazer com ele é de convencê-lo que ele é enganado e reverter a sua obsessão para o caso da obsessão simples. Nem sempre é fácil, senão quase impossível. A ascendência do espírito pode ser tal que torna fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode ir até fazer duvidar, quando o espírito comete uma grande heresia científica, se a ciência não se engana. Como já dissemos, ele acolhe muito mal os conselhos. A crítica o aborrece, o irrita, lhe faz tomar prevenção contra todos que não participam de sua admiração. Suspeitar de seu obsessor é quase uma profanação aos seus olhos e a tudo que o espírito pede, porque o que ele quer é que se ponham de joelhos diante de sua palavra. Um desses exercia sobre uma pessoa de nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas fanfarronices, vendo que não podia nos enganar com sua identidade, terminou por confessar
que não era aquele do qual usava o nome. Perguntando-lhe por que enganava assim essa pessoa, respondeu essas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito. Procurava um homem que eu pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas se o esclarecermos, ele o rejeitará. É o que veremos. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de toda a tentativa para abrir os olhos do fascinado. Perdão. O que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode tratar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. 251. A subjugação corporal tira o obsedado a energia necessária para dominar o mau espírito, por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pelo império de sua vontade. A falta de concurso do obsedado, essa pessoa deve ter ascendência sobre o espírito, mas como essa ascendência tem que ser moral, não é dado senão ser moralmente superior ao espírito do que de exercer. O seu poder será tanto maior quanto maior a superioridade moral, porque ele se impõe ao espírito que é forçado a inclinar-se diante dele. Por isso, Jesus tinha tão grande força para expulsar o que se chamava de demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores, que também não são demônios. Todos nós temos inteligência. Nossa, eu nem devia estar falando isso. Pro bem e pro mal. Podemos dar aqui só conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta algumas vezes ao obsedado é uma força fluídica suficiente. No caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode ajudar. De resto, é sempre bom procurar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo guardião. 252. As imperfeições morais do obsedado são, às vezes, o obstáculo à sua liberdade. Eis um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Muitas irmãs estavam, há alguns anos, sendo vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas vestimentas estavam espalhadas por todos os cantos da casa, até o teto, cortadas, rasgadas, cheias de furos, fossem quais fossem os cuidados que tomassem de trancá-las às chaves. Essas senhoras, isoladas numa pequena localidade de província, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. A primeira ideia foi naturalmente crer que estavam sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto, mas a persistência e as precauções que tomavam afastavam essa ideia. Por muito tempo, depois que seguindo indicações, elas se dirigiam a nós para conhecer causas desses acontecimentos e os meios de encontrar a solução, se isso fosse possível. A causa era clara, o remédio era mais difícil. O espírito se manifestava por tais atos e era evidente malfazejo. Ele se mostrou na evocação de uma grande perversidade inacessível a todo bom sentimento. A prece, porém, deixa exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis sobre o assunto o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las. Não tendo um conselho melhor a lhes dar que mergulhar em suas consciências para se confessarem consigo mesmas e examinar se elas sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que se dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente não sabem segurar as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo que tem de serem libertadas de quem as atormenta. Gostam muito de falar mal do próximo e o espírito que as persegue toma sua revanche, porque foi ele seu bode expiatório em vida. É só procurar na memória e verão com quem está lidando. Entretanto, se chegarem a se aperfeiçoar, seus anjos guardiões se reaproximarão delas e só sua presença será suficiente para expulsar o espírito mau que se ligou principalmente a uma delas porque o seu anjo guardião se afastou diante dos atos repreensíveis ou dos seus pensamentos. O que lhes falta são preces fervorosas por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática de virtudes impostas por Deus a cada segundo da sua condição. Sobre a observação de que essas palavras nos parecem severas, é que é necessário, talvez, abrandá-las para transmitir o espírito junta. Para se transmitir o espírito à junta. Devo dizer o que eu disse, como disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, enquanto fazem muito. Por isso é necessário chocar o seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Daí resulta um ensinamento de grande alcance, é que as imperfeições morais dão entrada aos espíritos obsessores.
E o meio mais seguro de desembaraçar deles é atrair os bons pela prática do bem. Os bons espíritos têm mais poder que os maus, sem dúvida, e a sua vontade basta para afastar esses últimos, mas assistem só os que ajudam pelos esforços que fazem para se aperfeiçoarem. De outro modo, eles se afastam e deixam o campo livre aos maus espíritos, que os tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. 253. É necessário deixar de atribuir à ação direta dos espíritos todos os acontecimentos desagradáveis que podem acontecer. Eles são frequentemente de consequência da incúria e da improvidência. Um camponês nos escreveu um dia, há 12 anos, que nos escreveu um dia, disse que há 12 anos aconteciam todas as espécies de infelicidade com seus animais. Tanto eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite, quanto seus cavalos, seus carneiros e seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, e nem mesmo as missas que o fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença do campo, se persuadiu que haviam jogado um feitiço sobre seus animais. Crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder maior que seu padre de aldeia, ele pediu nosso conselho. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças dos animais desse homem provém das suas instalações que estão infectadas e que ele não repara porque isso custa. 254. Terminamos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas que vêm apoiar o que dissemos. Primeiro, por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que se ligam a eles, e como os bons espíritos que chamam não são suficientemente poderosos para afastá-los e se comunicar diretamente? Primeiro, porque certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que se ligam a eles, como os bons... Perdão. Não é o poder que falta ao bom espírito dessa pergunta. É o médium que não é suficientemente forte para ajudá-lo. Sua natureza se preza mais a outras relações. Se o fluido se identifica mais com o espírito que com outro, é isso que dá uma grande força àqueles que querem enganar. Segundo, entretanto, nos parece que há pessoas merecedoras de uma moralidade a toda prova, que são impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Isso é uma prova. Quem diz que não tem o coração tanto manchado pelo mal que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade, essas provas, mostrando a obsedade de suas fraquezas, devem encaminhá-la à humildade. Há quem sobre a terra possa se dizer perfeito, e os tem todas as aparências de virtude podem ainda ter muitos defeitos escondidos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizem que aquele que nada fez de mal, que é leal às suas relações sociais, é um homem bom e digno. Mas sabemos se essas boas qualidades não são manchadas pelo orgulho. Se não há nele um fundo egoísta e inúmeras coisas que não percebemos, porque as nossas relações com ele não nos deram o desejo de descobrir? O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é se reaproximar o mais possível da natureza dos bons. Terceiro, a obsessão que opõe a que de um médium obtenha as comunicações que deseja é um sinal de indignidade da sua parte? Não diz que é um sinal de sua indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. Deve-se vencer os obstáculos que estão nele mesmo. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico: dê-me saúde, eu quero sarar. O médico nada pode fazer se o doente não fizer o que é necessário. Quarto, a privação de se comunicar com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que se devem esforçar por merecer. Quinto, não se pode combater a influência de maus espíritos moralizando-os? Sim, é o que não se faz, o que não poderia deixar de fazer, porque às vezes é uma tarefa que lhe é dada e que devem cumprir cuidadosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar o seu desenvolvimento. Como o homem pode ter, nesse caso, mais influência que os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens, os quais procuram atormentar, do que o espírito dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram que se dispõem a moralizá-los, primeiro não os escutam, riem, mas se os homens sabem prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados só podem falar em nome de Deus e isso os assusta. O homem não tem certamente mais poder que os espíritos superiores, mas a sua linguagem se identifica com a natureza dos espíritos inferiores e, vendo a ascendência que pode exercer sobre eles, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra.
Além disso, a ascendência que o homem pode perceber sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem ser superiores, se são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. Sexto, a subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que se nada tem a ver com a loucura comum. Entre os chamados de loucos, muitos há os que são apenas subjugados, precisam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes que suas duchas. Sétimo, que se pode pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se podem interditar certas pessoas de comunicar-se com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos nem impedir a sua influência oculta. Parecem crianças que tapam os olhos e creem que não as vemos. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens só porque imprudentes não podem enganar. O meio de prevenir esses inconvenientes é fazê-la conhecida a fundo. Capítulo 14. Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade, distinção dos bons e maus espíritos e perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que eles não nos trazem nenhuma carteira de identidade, sabe-se com que as facilidades alguns deles tomam os nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos de personagens antigos é mais difícil de constatar, e muitas vezes impossível, e fica se reduzindo a uma apreciação puramente moral. Julgam os espíritos como julgam os homens por sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fenelon, por exemplo, e diga trivialidades ou puerilidades, é certo que não pode ser ele, mas só diz coisas dignas do caráter de Fenelon e não contradizem, assinam uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral que deve ser ele. Nesse caso, a identidade real é uma questão acessória. No momento em que o espírito só diz boas coisas, pouco importa o nome sobre o qual se apresenta. Sem dúvida, a objeção de que um espírito, mesmo que só diga coisas boas, ao tomar o nome de outro que está cometendo uma falta, então não pode ser um bom espírito. É aqui que surgem questões delicadas e difíceis de resolver e que vamos tentar desenvolver. 256. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintos da sua personalidade diminuem de alguma maneira na uniformidade da perfeição, e nem por isso têm menos individualidade. Isso ocorre com os espíritos superiores ou os puros. Nessa posição, o nome que tinham sobre a terra em uma das 1000 experiências corporais efêmeras pelas quais passaram é uma coisa inteiramente insignificante. Vejamos ainda que os espíritos são atraídos uns pelos outros pela semelhança de suas qualidades e que foram assim grupos ou famílias simpáticas. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos, desde a origem dos tempos devem ter chegado nas primeiras fileiras, e se compararmos com o número tão restrito de homens que deixaram um grande nome sobre a terra, se compreenderá que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maior parte não deve ter nome para nós. Mas como é necessário nomes para fixar nossas ideias, podem tomar aquele de um personagem conhecido, cuja natureza se identifica mais com a dele. É assim que os nossos anjos guardiões se fazem conhecer a maior parte das vezes sob o nome de santos que veneramos e geralmente com aqueles pelos quais temos mais simpatia. Daí, segue-se o anjo guardião de uma pessoa que se diz São Pedro, por exemplo. Não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como pode ser um espírito inteiramente desconhecido, pertencente à família dos espíritos a qual São Pedro faz parte. Acontece ainda que qualquer que seja o nome pelo qual se invoca o nome de seu anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento, e o nome lhe é indiferente. Mesmo acontece todas as vezes que o espírito superior se comunica espontaneamente sobre o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja intensamente o espírito desse personagem, mas se ele não diz nada que desminta a elevação do caráter desse último, tem-se a presunção de que seja ele, e em todo caso, pode-se dizer que não é ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez enviado por ele. Resumindo, a questão do nome é secundária. O nome pode ser considerado um simples indício do escalão que o espírito ocupa na escala espírita.
A posição é diferente quando um espírito de uma ordem inferior se aposta de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. Esse caso é tão comum que não seria demais se manter em guarda contra essa espécie de substituição. É com favor desses nomes de empréstimos e com a ajuda da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos que sábios, impingem as ideias mais ridículas. A questão da identidade é, então, como dissemos, quase indiferente, quando se trata de instruções gerais de que os melhores espíritos podem substituir uns aos outros sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. No momento que o ensinamento é bom, pouco importa que aquele que se dá a chance Pedro ou Paulo. Aquele que o dá se chame Pedro ou Paulo. Julga-se a sua qualidade e não o seu nome. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. É muito diferente nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo, a sua pessoa mesmo que nos interessa. É com a razão que nas circunstâncias se procura assegurar se o espírito vem ao nosso apelo é bem daquele que se deseja. 257. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhece o caráter e os hábitos e dos quais ainda não se teve tempo de despojar, pelos quais se faz reconhecer. Dizemos que aí está um sinal dos mais certos na identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar prova sobre o pedido que lhe é feito, mas não o faz se não lhe convém. Geralmente esse pedido o ofende, por isso se deve evitá-lo. Deixando seu corpo e espírito, não se despojou de sua sustentabilidade. Ofende-se com toda pergunta que tenha a finalidade de colocá-lo à prova. A pergunta que não se ousaria fazer quando vivo, de medo de ferir as conveniências, por que os faria após a morte? Quando um homem se apresenta em um salão declinando seu nome, irão dizer-lhe a queima-roupa para provar quem é, exibindo seus títulos sob o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar a interrogar as regras da civilidade. É isso que fazem os espíritos, não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo para comparação. Suponhamos que o transtorno Arago, quando vivo, se o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse uma casa onde não fosse conhecido e que o recebessem assim. O Senhor disse que é Arago, mas como não o conhecemos, queria nos provar respondendo nossas perguntas. Resolva tal problema de astronomia. Diga-nos o seu nome, sobrenome dos seus filhos, o que fazia tal dia, tal hora, etc. Que teria respondido? Pois bem, como o espírito fará o que faria em vida, os outros espíritos fazem o mesmo. 258. Enquanto que os espíritos se recusam a responder perguntas pueris e absurdas, que se teria escrúpulos de dirigir a sua pessoa viva, eles dão frequentemente por si próprios e espontaneamente provas irrecusáveis de sua identidade por seu caráter que se revela na linguagem, pelo emprego das palavras que lhes são familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes, cuja exatidão pode ser verificada. As provas de identidade ligam-se a inúmeras circunstâncias imprevistas que não se apresentam nunca à primeira vista, mas na continuação das manifestações. Convém, então, esperar sem as provocar, observando com cuidado todas aquelas que podem provir da natureza das comunicações. 259. O meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar na sua identidade, quando o espírito se comunica, é suspeito, consiste em fazer afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que ele é aquele ser que diz ser. Acontece que aquele que toma o nome emprestado recua diante um sacrilégio e depois de ter começado a escrever, afirma em nome de para e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis, se for mais hipócrita. Desvia a questão para a restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-me de que digo a verdade ou ainda atesto em nome de Deus que sou eu mesmo que falo. Mas há uns que não são escrupulosos e que julgam por tudo o que se quiser. Um deles se comunicou a um médium dizendo-se Deus, e o médium, muito honrado, de tão alto valor, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar sua impostura e disse: não sou Deus, mas sou seu filho. Então é Jesus? Isso não é provável, porque Jesus é muito elevado para usar de subterfúgio.
Ousa então afirmar em nome de Deus que é Cristo? Não diz que era Jesus, diz que sou filho de Deus, porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito em afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção que não prova certa. 260. Pode-se colocar entre as provas de identidade a semelhança de escrita e da assinatura, mas além de que não é dada a todo médium, obter esse resultado não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos, como neste aqui. Não é então senão uma presunção da identidade que não tem valor senão pelas circunstâncias que acompanham. O mesmo acontece com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis por espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam prejurar o nome de Deus ou falsificar uma assinatura ou um sinal material, qualquer não pode oferecer obstáculo muito grande. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem, nas circunstâncias fortuitas. 261. Disse, sem dúvida, se um espírito pode imitar uma pessoa que tomou afrontosamente o nome de Cristo e, para melhor enganar, simulava o estilo evangélico e falava à torta e à direita essas palavras bem conhecidas: em verdade vos digo, mas quando se estuda o conjunto sem prevenção, quando se examina o fundo dos pensamentos, o alcance das expressões, quando ao lado das belas máximas de caridade se vê recomendações pueris e ridículas, é preciso estar fascinado para se enganar. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não a ideia. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. É então que o médium e o evocador precisam de toda a sua perspicácia e de seu julgamento para separar a verdade da mentira. Devem-se persuadir de que espíritos perversos são capazes de todas as trapaças, e quanto mais elevado o nome sobre o qual o espírito se anuncia, mais deve inspirar desconfiança. Quantos médios têm tido comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado? Distinção dos bons e dos maus espíritos. 262. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, não é a mesma coisa a distinção dos bons e maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não. Em todas as comunicações intrusivas, é sobre esse ponto que se deve concentrar toda a atenção, porque só ela pode nos dar a medida da confiança que podemos dar ao espírito que se manifesta, seja qual for o nome sobre o qual o faça. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A qual grau da escala espírita pertence? Aí estão as questões mais importantes. 263. Julgam-se os espíritos como se julgam os homens por sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas desconhecidas, pelo estilo, pelas ideias, pelos numerosos sinais, enfim, julgará aquelas que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. A mesma coisa acontece com os espíritos. Deve-se considerá-los correspondentes que jamais vimos se perguntar o que pensaria do saber de um caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem conexão que a linguagem dos espíritos está sempre em relação com seu grau de elevação. Não somente os espíritos realmente superiores só dizem coisas boas, mas dizem em termos que excluem da maneira mais absoluta toda a trivialidade. Por boas que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma só expressão de baixeza, é um sinal indubitável de inferioridade. Com a mais forte razão, se o conjunto da comunicação fere a conveniência por sua grosseria. Por sua grosseria. A linguagem revela sempre a origem, seja pelo pensamento que traduz, seja pela sua forma, e mesmo que o espírito queira nos enganar sob sua pretendida superioridade, basta conversar algum tempo com ele para o julgar. 264. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio pelos homens nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amargura nem animosidade. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem, não podem dizer senão coisas boas, concluímos que tudo aquilo que na linguagem dos espíritos revela uma falta de bondade e benevolência não pode emanar de uma. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não podem dizer senão coisas boas, concluímos que tudo aquilo que na linguagem dos espíritos revela falta de bondade e benevolência não pode emanar deles.
265. A inteligência está longe de ser um sinal de superioridade, porque a inteligência e a moral não marcham juntas. Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, enquanto que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Acredita-se geralmente que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma das suas especialidades sobre a terra, obtém-se a verdade com maior segurança. Isso é lógico, mas nem sempre é verdade. A experiência mostra que tanto os sábios quanto os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco tempo, ainda estão sob o império dos preconceitos da vida corporal, não se livram imediatamente de espírito e de sistema. Pode ser que, sob a influência das ideias que alimentaram em vida e das quais fizeram um título de glória, vejam menos claro o que nós pensamos. Damos a esse princípio como uma regra longe disso. Dizemos apenas que isso se vê que, por uma consequência, a sua ciência humana não é sempre uma prova da sua infalibilidade como espírito. 266. Submetendo-se todas as comunicações a um exame escrupuloso, sondando e analisando ideias e expressões como se faz quando trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo que peca contra a lógica e o bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito se julga manifestar, desencorajam-se os espíritos zombeteiros que acabam por se retirar, uma vez convencidos de que não podem nos enganar. Repetimos esse meio único, mas é infalível, porque há uma má comunicação que possa existir a uma crítica, não há má comunicação que possa existir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos não se ofendem nunca, pois eles próprios o aconselham porque nada têm a temer. Só os maus se formalizam e procuram nos dissuadir, porque têm tudo a perder. Por isso mesmo provam aquilo que são. Eis a esse respeito os conselhos dados por São Luís. Seja qual for a confiança que inspiram os espíritos que presidem seus trabalhos, há uma recomendação que não cansamos de repetir e que deveria ser sempre presente no pensamento quando se entregarem aos seus estudos. Quando se entregarem a seus estudos é de pesar e de amadurecer, de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebem, de não negligenciar desde que um ponto lhe pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar sua opinião. 267. Pode-se resumir os meios de conhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. 1. Não há melhor critério para reconhecer o valor dos espíritos que o bom senso. Toda a fórmula dada pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. 2. Julgam-se os espíritos por sua linguagem e suas ações. Suas ações são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. 3. Admitindo-se que os bons espíritos só podem dizer e fazer o que é bom, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. 4. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre e elevada, sem mistura com trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, não se gloriam nunca, não fazem exibição de seu saber nem de sua posição entre os outros. Os espíritos inferiores ou vulgares têm sempre um reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indica baixeza, suficiência, arrogância, fanfarronice, mordacidade é um indicador característico da inferioridade ou da trapaça de um espírito. Se apresenta com um nome respeitável e venerado. 5. Não é necessário julgar os espíritos pela forma material e pesá-las fria e maduramente sem prevenção. Não é necessário julgar os espíritos pela forma material e a correção do seu estilo, mas sondar o sentido íntimo, analisar as suas palavras, pesá-las fria e maduramente sem prevenção. Toda a falta de lógica e de razão e da sabedoria não pode deixar sem dúvida sobre a sua origem, seja qual for o nome qual o espírito se adorne. 6. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, não pela forma, mas pelo fundo. Os pensamentos são os mesmos, qualquer seja o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de se comunicar, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma à outra, uma das duas é evidente, apócrifa, e a verdadeira será aquela na qual nada desmente o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, de São Vicente de Paulo, na qual prega a união e a caridade, e na outra procura semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. 7. Os bons espíritos só dizem o que sabem.
calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança sem se importar com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso mostra fraude se o espírito se apresenta como um espírito esclarecido. Oitavo, podemos ainda reconhecer os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam dos fatos materiais que nos é dado a conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras, desde que esse conhecimento possa ser útil, mas não determinam nunca as datas. Todo anúncio de acontecimentos, a época é fixa e é indício de mistificação. Nono, os espíritos superiores se exprimem simplesmente sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia das ideias e das expressões. Claro, inteligível para todos, mas não pede esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muito em poucas palavras, porque cada palavra tem o seu alcance. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sob frases enfáticas e vazio de ideias. Sua linguagem é sempre pretensiosa, ridícula e obscura, à força de querer parecer profunda. Décimo, os bons espíritos não nos dão ordens nunca, não se impõem, aconselham e se não escutam, se retiram. Os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter sozinhos o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. 11º. Os bons espíritos não bajulam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Os maus fazem elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, sempre pregando a humildade, procurando exaltar a importância pessoal daqueles que sabem conquistar. 12º. Os espíritos superiores estão em cima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, os incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de trapaça da parte de um espírito que usa o nome imponente. 13º. É necessário desconfiar de nomes bizarros e ridículos que certos espíritos tomam para se impor a credulidade. Seria absurdo tomar esses nomes a sério. 14º. É necessário igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados e não aceitar as suas palavras senão com grande reserva. É aí que um controle severo é indispensável, porque é frequente uma máscara que usam para fazer certas pretensas relações com os espíritos excelsos. Por esse meio, bajulam a vaidade do médium e aproveitam para induzi-lo aos atos lamentáveis ou ridículos. 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre os procedimentos que podem aconselhar. Não tem nunca, em todos os casos, senão um só objetivo sério e emitentemente útil. Deve-se, então, olhar como suspeitos todos aqueles que não tenham esse caráter, ou seja, condenados pela razão, refletir maduramente de compreendê-los, porque se exporiam a mistificações desagradáveis. 16º. Reconhecemos, assim, os bons espíritos por sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugnando-lhes desvendar o mal, os espíritos levianos ou malfazejos gostam de mostrá-lo, enquanto que os bons procuram amenizar os erros e pregam a indulgência. Os maus exageram e sopram discórdia por insinuações pérfidas. 17º. Os bons só prescrevem o bem. Toda máxima, todo conselho que não é estritamente conforme a mais pura caridade evangélica pode não ser obra dos bons espíritos. 18º. Os bons espíritos não aconselham nunca senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afastar da linha reta do bom senso das leis mutáveis da natureza acusa o espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19º. Os espíritos maus, ou simplesmente imperfeitos, se traem ainda mais por sinais materiais que não poderiam enganar ninguém. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca nele movimentos bruscos e nervosos, uma agitação febril e convulsiva que contrasta com a calma e a doçura dos bons. 20º.
Os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação de que se dispõem para dar pérfidos conselhos, excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Aqueles que podem desmascarar as suas imposturas são objetos de suas investidas. Os homens fracos são seus alvos preferidos, para induzi-los ao mal. Impregnados sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até os sinais materiais de sua força oculta para melhor convencer, tratam de desviá-los da vereda da verdade. 21º. O espírito de homens que tiveram sobre a terra uma única preocupação, material ou moral, se não estão livres da influência da matéria, ainda estão sob o império das ideias terrestres e levam com eles parte dos preconceitos, das predileções e mesmo das manias que tinham aqui. Isso é fácil de reconhecer em sua linguagem. Vou voltar na questão 14ª aqui, porque eu me perdi um pouco. Vou voltar para o 12º. Os espíritos superiores estão acima das pluralidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos e incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e a trapaça de parte de um espírito de um nome imponente. Décimo terceiro. É desnecessário desconfiar de nomes... Peraí. Tá. É necessário desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que certos espíritos se tornam para impor a sua credulidade. Seria um absurdo tomar esses nomes a sério. 14º. É necessário igualmente desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sobre nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão como grande reserva. É aí um controle severo é indispensável, porque é frequente uma máscara que usa para crer pretensas relações com os espíritos excelsos. Por esse meio, bajulam a vaidade do médium e aproveitam para induzi-los atos lamentáveis ou ridículos. 15º. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre os procedimentos que podem aconselhar. Não tem nunca, em todos os casos, senão um só objetivo, sério e eminentemente útil. Deve-se, então, olhar com suspeito todos aqueles que não têm esse caráter ou sejam condenados pela razão, refletir maturamente antes de empreendê-los, porque se exporiam mitificações desagradáveis. 16º. Reconhecemos assim os bons espíritos por sua prudente reserva sobre todas as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes desvendar o mal. Os espíritos levianos ou malfazejos gostam de mostrá-lo, enquanto que os bons procuram amenizar os erros e pregam a indulgência. Os maus exageram e sopram discórdia por insinuações pérfidas. 17º. Os bons só escrevem o bem. Toda a máxima, todo o conselho que dão é estritamente conforme a mais pura caridade evangélica, e não por ser obra de bons espíritos. 18º. Os bons espíritos não aconselham-se nunca coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afastar da linha reta ou do bom senso das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19º. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem por sinais materiais que não poderiam enganar ninguém. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca nele movimentos bruscos e nervosos, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e doçura dos bons. Nossa, voltei muito, né, gente? Os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de comunicação que dispõem para dar aos pérfidos conselhos, excitam e desconfiança e animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Aqueles que podem desmascarar as suas posturas são o objeto das suas investidas. Os homens fracos são seus alvos preferidos para induzi-los ao mal, empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias, até os sinais materiais de sua força oculta para melhor convencer. Tratam de desviá-los da vereda da verdade. 21º. O espírito de homens que tiveram sobre a terra uma única preocupação material ou moral, se não estão livres da influência da matéria, estão ainda sobre o império de ideias terrestres e levam com eles uma parte de preconceitos e de predileções, e mesmo das manias que tinham aqui. Isso é fácil de reconhecer em sua linguagem. 22º. Os conhecimentos que certos espíritos se enfeitam como espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é a verdadeira pedra de toque. 23º. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É necessário, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores e ignorantes tratam com frivolidade
as questões mais sérias. Não basta também que um espírito tenha sido um grande homem sobre a terra para ter um mundo espírita soberano na ciência. Só a virtude pode, purificando e aproximá-lo, reaproximá-lo de Deus e aumentar seus conhecimentos. 24. Da parte dos espíritos superiores, os gracejos são finos e espirituosos, mas nunca triviais. Entre os espíritos zombeteiros, que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita a calhar. 25. Estudando com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, principalmente do ponto de vista moral, podemos reconhecer a sua natureza e o grau de confiança que podemos lhe dar. O bom senso não se enganará. 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário primeiro saber julgar a si mesmo. Há, infelizmente, muitas pessoas que tomam opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo aquilo que se contradiz à sua maneira de ver, suas ideias e o sistema que conceberam ou adotaram é mau aos seus olhos. De tais pessoas falta evidentemente primeira qualidade para uma sadia apreciação, a retidão e o julgamento, mas elas nem se apercebem disso. É o defeito mais que mais enganos produz. Todas essas instruções decorrem da experiência e dos ensinamentos dados pelos espíritos. Nós completamos pelas respostas dadas por eles sobre os pontos mais importantes. Pergunta sobre a natureza e a identidade dos espíritos. 268, primeira questão. Por quais sinais pode-se reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Por sua linguagem, como distingue o estouvado de um homem sensato. Como dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas boas. Só querem o bem, é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sob o império das ideias materiais, seus discursos se ressentem de sua ignorância e de sua imperfeição. Não é dado senão espíritos superiores a conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. Segundo, a ciência num espírito é sempre um sinal certo de sua elevação? Não, porque ele ainda está sob a influência da matéria. Pode ter seus vícios e seus preconceitos. Há pessoas que são nesse mundo excessivamente ciumentas e orgulhosas e acreditam que ao se deixar esse mundo perdem seus defeitos. De resto, depois que partem daí, principalmente aquelas que tiveram paixões bem fortes, uma espécie de atmosfera que as envolve lhe deixa todas essas más coisas. Esses espíritos meio imperfeitos são mais perigosos que os maus, porque a maioria deles reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Por seu pretenso saber, impõe às pessoas simples e aos ignorantes que aceitam sem controle as suas teorias absurdas e mentirosas. Ainda que essas teorias não possam prevalecer com a verdade, não fazem apenas um pequeno mal momentâneo, porque entravam à marcha do espiritismo e os médios não enxergam ingenuamente o mérito de que lhes é comunicado. Isso pode ter um estudo apurado da parte que os espíritas esclarecidos dos médiuns. É para distinguir o falso do verdadeiro que é necessário prestar toda a sua atenção. Terceiro, muitos espíritos protetores se designam sobre os nomes de santos ou de personagens conhecidos. Devemos crer nisso? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastarão para fornecer um protetor para cada homem. Entre os espíritos poucos há que tenham seu nome conhecido sobre a terra. Por isso que não dão seus nomes. Mas todas as pessoas querem um nome, então para satisfazer elas tomam aquele nome conhecido e respeitado. Quarto, esse nome de empréstimo não pode ser considerado uma fraude? Seria uma fraude à parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que seja assim entre os espíritos da mesma ordem, porque há entre eles a solidariedade e a similitude dos seus pensamentos. Quinto, ainda quando o espírito protetor se dizer São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo de São Paulo ou a alma do apóstolo desse nome? De maneira alguma, porque encontraram milhares de pessoas quem foi dito seu nome de anjo, quem foi dito seu anjo guardião. É São Paulo um ou outro. Mas o que importa se o espírito que o protege é tão elevado quanto São Paulo? Já disse necessário um nome. Eles tomam para um se fazer chamar e reconhecer, como os homens tomam o nome de batismo para distinguir dos outros membros da família. Podem também tomar aqueles dos arcanjos Rafael, São Miguel, sem que isso tenha maiores consequências. De resto, quanto mais um espírito é elevado, maior é a sua irradiação. Acredita então que um espírito protetor de ordem superior pode ter a sua tutela centenas de encarnados. Entre os homens na terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 ou 200 famílias, porque querem que fôssemos espiritualmente falando menos aptos à direção moral dos homens que aquele que na direção material de seus interesses. Sexto, porque os espíritos se comunicam, tornam o nome... Não, peraí.
Sexto, por que os espíritos se comunicam e tomam o nome de santos? Eles se identificam com os hábitos daqueles a quem falam e tomam nomes que são da natureza fazer sobre o homem mais a impressão em razão da sua crença. Sétimo, certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatários ou encarregados de transmitir os pensamentos? Por que não virem em pessoa se o podem? Mas se não puder vir, será forçosamente por um mandatário. Oitavo, o mandatário é sempre bastante esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiam o cuidado de substituí-los. Além disso, quanto mais os espíritos são elevados, mais se confundem no pensamento comum, de tal sorte que para eles a personalidade é indiferente, e o mesmo deve ser para os homens. Acredita, então, que não haja no mundo espíritos superiores, senão aqueles que conhecestes na terra, capazes de instruí-los? Os homens são tomados por tipos universais que creem que fora do seu mundo não há mais nada. Parecem verdadeiramente aqueles selvagens que nunca saíram da ilha e creem que o mundo não vai além dela. Nono, compreendemos que seja assim, quando se trata de um ensinamento sério, mas quando os espíritos adiantados permitem que aqueles de baixo nível usem nomes respeitáveis para induzir em erro por máximas vezes perversa, não é com sua permissão que o fazem, isso não acontece em seu meio? Aqueles que se enganam serão punidos, acredita que sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Além disso, se você não fosse imperfeito, teria só bons espíritos ao seu redor, e se é enganado, a culpa é toda sua. Deus permite que seja assim para experimentar a sua perseverança e seu julgamento e ensiná-lo a distinguir a verdade do erro. Se não o faz porque não está suficientemente elevado e tem necessidade de lições de experiência. Décimo, os espíritos pouco elevados, mas animados de boas intenções e de desejo de progredir, não são algumas vezes delegados para substituir um espírito superior a fim de lhes fornecer a ocasião de se exercer no ensinamento? Jamais nos grandes centros, quero dizer, em centros sérios e para o ensinamento geral, aqueles que aí apresentam fazerem sempre por uma decisão própria e, como disse, para se exercitar. Isso porque as suas comunicações, ainda que boas, trazem traços da sua inferioridade. Quando são delegados, só o são para comunicações de pouca importância, e aquelas para que se pode chamar de pessoais. 11º. As comunicações espíritas ridículas são às vezes emenadas de muito boas máximas. Como conciliar essa anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos põem-se a sentenciar sem pensar no alcance ou na significação do que dizem. Todos os que fazem isso entre os homens são pessoas superiores? Não, os bons e os maus espíritos, não trilham juntos. É pela uniformidade constante de boas comunicações que reconhecerá a presença dos bons. 12º, os espíritos que induzem em erro têm consciência do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência de sua pouca capacidade, reconhecem e só dizem o que sabem. 13º, quando um espírito faz uma falsa comunicação, o faz sempre com má intenção? Não. Se é um espírito leviano, se diverte ao mistificar, não tem outra finalidade. 14º, certos espíritos podem enganar por sua linguagem, podem também, aos olhos do médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso acontece mais dificilmente. Em todo caso, isso se dá como uma finalidade que os próprios maus espíritos não conhecem. Eles servem de instrumento para dar uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Os espíritos levianos podem se aproveitar dessa disposição para enganar com uma falsa aparência. Isso depende das qualidades do espírito do médium. 15º. Para não ser enganado, basta estar animado de boas intenções. Os homens perfeitamente sérios não se misturam aos seus estudos nenhum sentimento de vã curiosidade. São também expostos a ser enganados? Menos que outros, evidentemente. Mas o homem sempre tem algum comportamento que atrai os espíritos zombeteiros. Ele se crê forte e não é. E deve então desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Não se levam muito em consideração essas duas causas das quais eles se aproveitam, bajulando as manias que estão certos de conseguir o que querem. 16º. Por que Deus permite que maus espíritos se comuniquem e digam más coisas? Mesmo nesse caso é pior, há um ensinamento. Cabe às pessoas daí tirar ensinamento. É necessário que haja boas comunicações de todas as espécies para ensinar e distinguir os bons espíritos dos maus e se servir a espelho de todos. 17º. Os espíritos podem, por meio de comunicações escritas, inspirar a desconfianças injustas contra certas pessoas e promover a discórdia entre os amigos? Entre os espíritos perversos
instrumentos podem fazer todo o mal que os homens fazem. É por isso necessário ficar atento. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados, quando têm censuras. Não dizem nada de mal, advertem com jeito. Se querem de duas pessoas no interesse delas, cessem de se ver. Farão nascer incidentes que as separarão de uma maneira natural. Uma linguagem própria a semear problemas e desconfiança é sempre proveniente de um mau espírito, seja qual for o nome que a use. Assim, colha com circunspecção o mal que um espírito possa dizer um de vocês, sobretudo quando um bom lhe disse o bem. Desconfie de si próprio e de suas prevenções. Nas comunicações só tome o que é belo, grande e racional e o que a sua consciência aprova. 18º. Pela facilidade com que o mau espírito se intromete nas comunicações, parece que nunca se está certo da verdade? Sim, porque há um julgamento para os apreciar. A leitura de uma carta pode saber reconhecer se é um grosseiro ou um homem bem educado, um tolo ou um sábio que escreve. Por que não poderia fazê-lo quando os espíritos escrevem? Se percebem uma carta de um amigo distante, recebem, né? O que prova que a carta seja dele mesmo? Sua escrita, mas não há falsários que imitam todas as letras. Mas não há falsário que imitam todas as letras, tratantes que podem conhecer os seus negócios. Entretanto, há sinais que não enganam. O mesmo acontece com os espíritos. Imagine, então, que é um amigo que escreve que você leu uma obra de um escritor. Julgue pelos mesmos meios.